Sem mais delongas, sem enrolar, queria que você recebesse todo o carinho, mais uma vez, nosso querido irmão e amigo Maurício Zagari. Aleluia. Queria que antes da gente passar a palavra para ele, se você pudesse estender suas mãos para cá, vamos orar por ele, vamos orar pela mãe dele. Imagina como não deve ser nada fácil, né? Estar nessa situação, mas o nosso Deus é bom, aleluia. Nós queremos nisso, nós vamos orar pela vida dele, pela mãe dele, e vamos abençoá-lo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, Deus. Obrigado pelo privilégio que temos de tê-lo aqui, podendo compartilhar conosco a tua palavra, Deus, podendo ser um instrumento da tua voz, Pai, para propagar a tua palavra, Deus. Nós abençoamos a vida dele, pedindo que o Senhor o encha do teu Espírito Santo, dê sabedoria, ó Deus, para que ele possa conduzir cada instante, ó Pai. Pedimos também por sua mãe, nós pedimos que o Senhor faça um milagre, ó Deus, mas que acima das nossas vontades o Senhor cumpra a sua vontade, ó Pai. Sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, mas nós não vamos desistir de pedir por um milagre, ó Deus. Os médicos dizem que é irreversível, mas para ti não há nada impossível, ó Pai. Então, crendo em ti, no teu poder, pedimos, faz um milagre na vida do nosso irmão, Deus. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ele vai se apresentar aqui. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Deixa eu abençoar. Bom, boa tarde mais uma vez. O pastor pediu que eu me apresentasse, eu vou falar rapidamente. Eu não sou pastor, muita gente ainda vai me chamar de pastor, mas eu não sou pastor. Eu sou um teólogo, sou formado em teologia, sou escritor de livros, já tenho 9 livros publicados. Você pode entrar lá, não vou ficar falando de cada livro aqui não, tá, gente? Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no site da editora Mundo Cristão, os livros estão lá. E eu sou membro da Igreja Cristã Nova Vida de Copacabana e fiquei muito honrado pela confiança do Bispo Volney, dos pastores, Bispo Miguel, de acreditar que, de algum modo, eu pudesse ser um canal da graça de Deus para a vida de vocês hoje. E assim eu espero. Por favor, fiquem em espírito de oração para que nós possamos tocar vidas hoje aqui. Amém? Existe um mau hábito da nossa parte nas igrejas, que é de tratar muitas vezes o adolescente, o jovem, como se fosse assim meio que bobo. Vocês já sentiram isso alguma vez? Como se fosse uma coisa assim, temos que tratar o jovem meio como um bobo. Eu já fui jovem, eu não sou jovem. Eu tenho 45 anos, já passei da juventude. A gente tem o hábito de querer prolongar a juventude, mas esse não é o segredo é você viver ao máximo cada etapa da sua vida. Eu sou um homem maduro de 45 anos, vivi a minha juventude e vivo ao máximo a minha vida adulta agora. E eu peço a Deus que vocês tenham essa percepção e vivam assim também. E quando eu era jovem, quando eu tinha a idade de vocês, eu não gostava de ser tratado como uma pessoa boba. Eu queria ser respeitado por quem eu era. E é por isso que eu vou tratar vocês aqui hoje, como homens e como mulheres, que é o que vocês são. Homens e mulheres de Deus. Amém? E é assim que eu pretendo lidar com vocês. E quando nós lidamos com homens e com mulheres, nós não estamos tratando com crianças, vocês não precisam ser entretidos aqui. Vocês estão aqui para uma transformação de vida, para algo que leve vocês a um novo patamar espiritual. E eu peço a Deus que eu possa ser esse veículo. Amém? A gente vai falar sobre a impressão digital, ou seja, sobre a identidade do cristão. E para isso eu quero fazer uma abordagem. Eu vou ler um trecho da Bíblia. Você está com a Bíblia aí? Eu peço desculpas a você. Com a questão da minha mãe, eu fiquei um pouco baratinado essa semana. Eu sempre gosto de trazer uma palavra de acordo com a versão utilizada na igreja local onde eu estou. Para que eu não fique lendo um texto aqui, você lendo algo um pouco diferente, eu adotei a nova versão transformadora, uma Bíblia lançada esse ano pela Mundo Cristão, e eu fiz parte do comitê de revisão de texto. Sou fã dessa Bíblia, acho ela muito interessante para a nossa idade. Então eu a adoto. Você não precisa fazer isso, mas eu vou ler o texto nessa versão então, ok? Se você se confundir, não precisa abrir sua Bíblia, apenas escute o que eu vou falar. Você pode ficar sentado mesmo como você está, ok? Eu vou ler um trecho de Mateus capítulo 26, os versículos 57 a 68,
que falam um trecho da noite em que Jesus foi preso. E diz assim o texto, Mateus 26, 57 a 68. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga escola dominical. Muito bem. Podemos ler? Mateus 26, 57 e 68. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens e que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. E eu lhe digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredicto? Culpado, responderam. Ele merece morrer. E agora, por favor, preste muita atenção a isto. Então, começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Eu vou repetir. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e a dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu desta vez? Feche seus olhos, por favor. Santo Espírito de Deus, que não sejam palavras do pregador, mas que seja a voz do teu Espírito, para que de fato haja transformação de vidas. Abate o pregador, diminui o pregador, que somente Cristo esteja no centro. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Deixei vocês descansarem um pouquinho. Sabe aquela coisa do pregador chato que fala assim: vire-se para o seu irmão que está ao seu lado? Vocês detestam isso, não é? Eu também. Mas eu vou fazer isso agora. Vire-se para quem está ao seu lado e cuspa no rosto dele. Agora, quem cuspiu aí? Fala amém bem alto. Tivemos alguns cuspes aqui. Agora vire-se para quem está ao seu lado e dê-lhe socos, bem fortes na boca do estômago. Socos como você imagina que aqueles homens socaram Jesus. Não estou vendo muita gente dando soco. Vejo alguns rostos contrariados. Vejo gente olhando para mim de cara feia. Vire-se para o seu lado, para o irmão que está ao seu lado e dê uns tapas na cara dele bem fortes. Tem gente fingindo que está dando, tem gente ainda de cara feia para mim. Muito bem. Eu não vou pedir para você zombar dele, porque isso é muito fácil. Agora, deixando a brincadeira de lado, deixa eu fazer uma pergunta. Pode sentar. Quem de fato, sem brincadeira, quem de fato cuspiu, socou, deu tapas e zombou do seu irmão aqui agora? Diga amém bem alto. Teve alguém que fez isso? Agora vamos falar com honestidade. Vamos fazer um grande silêncio. Quem cuspiu, socou, deu tapas e zombou do seu irmão aqui agora? Diga um amém bem forte. Muito bem.
A maioria não fez isso, então, não é? A minha pergunta é, por que você não fez isso? Por que você não fez isso? O verdadeiro cristão jamais fará isso. Desculpa quem falou amém. O verdadeiro cristão jamais fará isso com uma outra pessoa. E eu vou dizer por quê. Porque essas atitudes contrariam frontalmente o que nos ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Atitudes como essas são mundanas, diabólicas, pecaminosas. Não são atitudes de cristãos. A violência, a agressividade não fazem parte da identidade do cristão. É um comportamento mundano. Zombaria e cuspe. Nós tivemos aqui 4 atitudes que aqueles homens tiveram com Jesus. Zombarias, cuspe, socos e tapas. Quando há zombaria e cuspe, o que é que a pessoa que zomba e cuspe está dizendo para a pessoa a qual é zombada e cuspida? Ele está dizendo, eu te desprezo. Não é isso? É uma postura de arrogância, desprezo, menosprezo pela outra pessoa. Já os tapas e socos são uma atitude daquela pessoa que quer aniquilar o outro. Ninguém enche alguém de socos, tapas, chutes, pancadas, se não quer o mal àquela pessoa, se não quer neutralizar a possibilidade daquela pessoa continuar de pé, fazendo as suas coisas. Em última instância, a agressão física, ela demonstra o desejo de eliminar o outro, de neutralizar o outro, de matar o outro. Então a atitude daqueles homens com o nosso Senhor foi uma atitude de profundo desprezo, uma atitude que a gente poderia chamar de mundana, para com o Cristo. De desprezo, de o que ele representava, não dizia nada para aqueles homens. Eles não estavam nem aí para Jesus. Jesus não era importante. Jesus era alguém desprezível. Alguém que se podia cuspir na cara e dar uma gargalhada depois. Era alguém que podia ser agredido sem problema. Porque ele ia à morte. É o que eles queriam. Crucifica era o pedido deles. A agressão física era o começo da morte de Jesus. Hoje, como foi dito aqui mais cedo, nós somos os pequenos cristos que estão visíveis no mundo. E a sociedade que nos cerca, o mundo no qual nós estamos inseridos, ele age conosco hoje, exatamente como aqueles homens agiram com Cristo. Quem já foi desprezado por ser cristão? Diz amém. Quem já sofreu zombaria por ser cristão? Diga amém. Quem já foi agredido verbalmente por ser cristão? Diga amém. Já tiveram aqueles olhares de você, lá vem o crente, lá vem o Bíblia, lá vem aquela menina que não quer saber de ficar com o cara, lá vem a única que é BV, né? Boca virgem, não é isso que falam hoje? Estou por dentro. Lá vem aquela única que não quis sair com a galera. Lá veio aquele cara que não quis fumar o baseado com a gente. Já passaram por isso? Eu 25 anos atrás já passei, quanto mais vocês. A sociedade faz conosco a mesma coisa que fizeram com Cristo. Por quê? Porque nós não compactuamos com o que a sociedade faz. Nós não estamos de acordo com o que o mundo faz. Os valores do mundo não nos interessam. Nós não queremos ter a impressão digital do mundo. Queremos ter a impressão digital de Cristo. E a sociedade arrogante, ela despreza o Evangelho. Para eles nós somos um bando de doidos, malucos, homofóbicos, interesseiros. Os pastores são pessoas safadas que só querem o nosso dinheiro, e nós somos uns bobões que damos dinheiro para eles. É ou não é o que a gente ouve? O mundo nos despreza. Somos uma piada para a sociedade.
O Porta dos Fundos faz filminhos metendo o malho e zombando dos crentes e daquilo que para nós são as coisas mais preciosas. Eles desprezam Cristo, desprezam a Bíblia e desprezam você. Somos humilhados dia após dia por esse mundo. E a sociedade trabalha para neutralizar o Evangelho. A sociedade mundana, pecadora, cujos valores do Evangelho lhe ofende, fazem de tudo para acabar conosco. Querem fazer leis, querem nos proibir de fazer o que nós acreditamos, querem que façamos nas nossas igrejas o que nós não acreditamos, se é que vocês entendem o que eu estou falando. Então, se dependesse do mundo lá fora, a igreja seria extinta. Então, se você é cristão, prepare-se, porque a coisa não vai ser fácil para o seu lado. Quem gosta das promessas da Bíblia para a nossa vida? Diga amém. Quem crê nas promessas da Bíblia na nossa vida? Diz amém. Você crê nas promessas de Jesus? Você quer o cumprimento das promessas de Jesus, sim ou não? Então ouça a promessa que Jesus nos fez em Mateus 24:9. Vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Você quer o cumprimento das promessas de Jesus? Está aqui uma. Está aqui uma. O desprezo que você sofre hoje já foi profetizado 2000 anos atrás. A verdade é que se você é fiel aos valores do Evangelho, você vai viver todos os dias da tua vida em guerra. Em guerra. Nós vivemos uma guerra diária. Quando você liga a TV e você vê programas de televisão que estão tentando passar para a sociedade e para nós também, porque se deixar eles nos conquistam. Valores que nada tem a ver com o Evangelho. Falamos sobre isso agora há pouco. Você ouve as músicas, uma música que eu vi na televisão, eu não tenho nem coragem de repetir. 6 bilhões de visualizações no Facebook, no YouTube. Um troço sujo, sexual, de baixíssimo nível. E querem que nós concordemos com isso. E nós estamos em guerra com o mundo. A guerra não começou agora. A guerra começou lá atrás. Quando Jesus foi levado ao deserto e tentado pelo diabo, aquilo já era guerra. Quando Herodes tenta saber com os magos onde havia nascido Jesus para matá-lo, aquilo já era parte da guerra. Quando os apóstolos são perseguidos e mortos, martirizados por causa da sua fé, aquilo era parte da guerra que nós vivemos hoje. Quando os patriarcas da igreja foram lançados aos leões, devorados, queimados vivos, aquilo era parte da guerra que nós vivemos hoje. E assim veio pelos séculos. Estamos comemorando 500 anos da reforma protestante aqui. Lutero, o reformador que deu início à reforma, foi excomungado, perseguido, teve que se esconder num castelo para não ser morto. Parte da guerra em defesa da verdade, do Evangelho de Cristo. Então, se você quer ser um cristão, lembre-se que Jesus nos prometeu que vocês serão presos, perseguidos e mortos, e por causa dele, vocês serão odiados em todo o mundo. Então, aquilo que vocês vivem na sua vida, quando vocês são desprezados, não é exclusividade de vocês. Vocês fazem parte daquela nuvem de testemunhas gloriosa, que perdeu a vida, que foi perseguida, perdeu bens, foi humilhado, por amor ao Evangelho. É duro? Se você é cristão, você é um soldado de Cristo que foi convocado para lutar esta guerra. E guerra alguma é fácil. Você é cristão? Diga sim ou não. Sim.
então você é um soldado de Cristo para lutar nessa guerra. Você foi convocado para isso. Você concorda com isso ou não? A grande pergunta é: como é que você tem lutado esta guerra? Como você, como um cristão, como um servo do Senhor, como um soldado das fileiras do Evangelho, tem lutado nesta guerra, que não é uma guerra que se trava num campo de batalha, com bombas, com granadas, mas é principalmente uma guerra no campo do pensamento, da mente. O mundo quer roubar corações e mentes das pessoas lá fora, inclusive de nós. Todos vocês conhecem bons cristãos que estavam aqui, choravam, levantavam a mão, brincavam, se alegravam com Jesus e hoje estão lá fora, porque foram feridos na batalha. Sim ou não? Talvez até mesmo você já tenha ciscado lá fora por conta disso. A pergunta é, aliás, refazendo, a questão não é: vou lutar nesta guerra ou não, você já está nela. A partir do momento que Jesus te chamou, você já está nesta guerra. Quando você chegar na tua casa e os teus parentes que não são cristãos debocharem de você, você já está na guerra. Sabe qual é o nosso campo de batalha? O nosso campo de batalha são as escolas, são as universidades, é a família, são as mídias, televisão, redes sociais. Vocês enxergam essa guerra ao seu redor? Sim ou não? Como você tem lutado nessa guerra? Você tem mantido a sua impressão digital idêntica à de Cristo? Em grandes áreas, nós estamos perdendo na guerra. E eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu gostaria de vir aqui para dar uma palavra de oh, glória a Deus e aleluia. Mas o que eu vou fazer com vocês hoje é cutucá-los no fundo do estômago. Vocês me permitem? Nós temos lutado com armas erradas e por isso muitas vezes temos perdido a guerra. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que nós temos sido feridos, machucados, perdido territórios, porque temos lutado com armas erradas, nós continuaremos sendo empurrados para trás. A igreja de Jesus, ela é triunfante e no final ela vencerá, mas o final ainda não chegou. Nós estamos no calor da batalha. Nos últimos tempos, Jesus virá e a vitória é certa. No entanto, durante a batalha, vidas estão se perdendo por aí. E nós somos os responsáveis por resgatar essas vidas. Através de uma batalha de pensamento, de valores, de ideologias. Muitas de vocês têm sido feito de chacota no grupo de amigas porque vocês não concordam com o aborto. Sim ou não? Muitos de vocês, rapazes, são feitos de chacota pelos seus amigos porque vocês querem casar virgens. Sim ou não? E se você cede, você está perdendo a batalha. Eu trabalhei na TV Globo, 9 anos. Eu era o único crente do meu departamento. Acreditem, eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é estar num ambiente com todo mundo cheirando cocaína e fumando maconha e você ter que se manter à parte. E o pessoal te olha torto e faz piadinha e você sabe. Se você não tem a impressão digital de Cristo na tua vida, você cede. Estamos numa batalha. Lutamos essa batalha muitas vezes com amigos, com parentes e as redes sociais principalmente. E quando eu falo que a gente está numa batalha, provavelmente você está imaginando algo como algo meio bélico assim.
metralhadoras, exércitos, espadas talvez, não são as imagens que vêm na nossa cabeça. Estas não são as armas do cristão. Quando Pedro vai tentar defender Cristo, ele saca a espada e corta a orelha do soldado Malco. O que é que Jesus diz a ele? Guarda a espada. Em outras palavras, agressão, violência, pagar na mesma moeda não é o caminho. Infelizmente, nós temos vivido aquilo que nós discutimos aqui mais cedo. Muitos de nós estão se deixando enganar pela ideia de que defender o Evangelho é uma coisa, quando na verdade não é. Você precisa defender a sua identidade cristã na hora em que o mundo ataca você. Porque a nossa inclinação ao pecado quer revidar. Mas Jesus fala, não devolva mal com o mal, devolva o mal com o bem. Se vocês disseram é porque vocês sabem. Mas é o que vocês põem em prática. Sabe por que você não quis cuspir, bater, dar tapa no seu irmão? Porque isso não faz parte da natureza cristã. Não faz parte da natureza de quem você tem que ser. E o verdadeiro evangelho, o cristão que tem a impressão digital de Cristo, pensa com a mente de Cristo e replica as ações de Cristo. E aí você deve estar se perguntando, bom, se eu tenho lutado essa guerra contra os valores do mundo, contra aqueles que tentam nos influenciar, contra aqueles que tentam nos cooptar, contra aqueles que nos humilham, que nos desprezam, que nos atacam, que cospem em nós, que zombam de nós, se estamos lutando com as armas erradas, quais são as armas certas? Há várias. E eu queria falar de 5 delas aqui para vocês. Primeira, uma arma que foi esquecida pelo exército de Cristo. Esquecida. Nenhum soldado de Cristo usa mais essa arma. Porque o mundo nos ataca com cuspe, com desprezo, com menosprezo. Como nós temos revidado? Digam-me vocês. Como nós temos revidado? Eu vou te dizer como nós temos revidado. Quando a militância LGBT vem atacar os valores cristãos, como é que nós vemos as pessoas revidando a esses ataques? Nas redes sociais, por exemplo. Estaria eu certo se eu dissesse que é usando do mesmo tom de voz? Eles zombam de lá, nós zombamos de cá? É isso que a gente vê por aí, não é? Eles nos ofendem, o que nós fazemos? Nós os ofendemos. Ou não é assim? Quando alguém no seu Facebook vem defender a causa LGBT, atacando a igreja, atacando Cristo, atacando quem você é, o que você responde? Como você revida? Como você reage? Sabe qual é a arma que nós devemos usar nessa hora? Mateus 5, 43 a 45, não precisa abrir, só escuta. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, ou seja, assim, desta maneira, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. Qual é a maneira de revidar aqueles que nos perseguem? Orando por eles. Com o que no coração? Deus, pesa a mão sobre a vida daquele incircunciso. Põe ele na cama para ele aprender o que é bom. É assim que a gente age? Geralmente é. Oração amorosa. Porque nós temos o hábito de esquecer trechos da Bíblia. Mais do que isso, de esquecer princípios da Bíblia. Eu vou ler de novo. Vê se dói em você. Eu espero que doa. Jesus faz doer no fundo da alma de cada um aqui. Vocês ouviram o que foi dito.
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que nós temos feito nessa discussão entre aqueles lá de fora que nos atacam e nós. Eu quem? Jesus, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, só deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está nos céus. Vou fazer uma pergunta, seja honesto. Quem aqui orou por quem o perseguiu na última semana? Diga amém bem alto. Você orou por quem te perseguiu? Sinceramente? Você parou o seu dia, dobrou os seus joelhos, lembrou daquela pessoa que te chamou disso e daquilo na tua escola, na tua faculdade, na tua rua, pelos teus valores, e você pediu a Deus que abençoasse essa pessoa. Você fez isso na última semana? Sim? Seja franco. Fez ou não fez? Sim ou não? Diga sim e diga não. Vai lá. Sim ou não? Não. O que foi mais alto? Quem aqui ama o seu inimigo de fato? Quem ama o deputado gay que vive metendo malho na igreja? Quem? Quem ama as militantes feministas radicais que ficam confrontando na porta de igrejas os cristãos com os cartazes de liberem o aborto? Quem faz isso? Diga eu. A verdade é que nós não temos amado os nossos inimigos. Nós não temos orado por quem nos persegue. Ah, Maurício, que troço fora de moda que você está falando. Não sou eu quem falou, foi Jesus Cristo. Quando você é perseguido, quando você é odiado, sabe qual é a arma certa para você usar? A sua oração e o seu amor. Isto é a impressão digital de um cristão. Eu sou crente, mas eu não sou banana. Sai de perto. Mexeu comigo, mexeu com Deus. Fala isso para os mártires que foram lançados ao Coliseu. Fala isso para o Cordeiro de Deus, que como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Você tem agido como Jesus? Está doendo? Fala ai. Segunda arma que tem sido esquecida na luta do Evangelho contra o mundo. O mundo nos ataca com violência, nos ataca com tapas, nos ataca com socos. Como nós temos que revidar? Mateus 5:9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Você é daqueles que quando vê uma discussão, tenta pacificar, ou você põe lenha na fogueira? A cantora fulana de tal abandonou o evangelho, foi para o mundo. O cantor não sei o que falou que não quer mais cantar para crente, que vai cantar no programa do Luciano Huck. Que comentário você fez na sua rede social sobre isso? Você orou por essas pessoas? Ou você ajudou? Crente falso, hipócrita. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, 17 a 18. Nunca paguem o mal com o mal. Qual é a interpretação teológica que a gente pode dar para nunca paguem o mal com o mal? Eu vou dizer para vocês estudaram grego? Não, eu estudei. Sabe o que significa nunca paguem o mal com o mal em grego? Revelação do céu, hein? Significa nunca paguem o mal com o mal.
Sabe o que significa nunca? É nunca! Em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Maurício, mas isso não é o evangelho que eu ouço. Está aqui na Bíblia. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre, olha a contradição, nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de você, o texto diz vocês, mas eu quero falar você. Viva em paz com todos. Quem são todos? Os seus inimigos fazem parte de todos. Quem nos ofende faz parte de todos, mas nós estamos brigando com eles com ofensas. Eles nos dão um soco na boca do estômago e nós damos outro. Porque afinal de contas eu sou crente, mas não sou banana. Eu sou cabeça, não sou cauda. Então eu vou agir igual um gladiador, igual um lutador de UFC. Isso não é o evangelho. O evangelho é o evangelho do príncipe da paz, do cordeiro manso. Nunca paguem o mal com o mal. Se você entra no teu Facebook e você responde quem te ofendeu pela tua fé, quem xingou Jesus, se você xinga de volta, se você paga na mesma moeda, você está usando armas do mundo para defender o evangelho, o que não faz nenhum sentido. Você quer defender o evangelho dos ataques, sim ou não? Então use as armas do evangelho, porque o mundo é que quer nos dar socos. Quando Jesus tomou socos, ele não revidou, ele não cuspiu de volta. E eu pergunto a vocês, no final, quem saiu vitorioso? Foram os soldados romanos, os fariseus e mestres da lei, ou o Cordeiro de Deus ressuscitado? Quem venceu? Jesus venceu. Como? Tomando cuspe na cara. Outra arma. O mundo nos ataca com maldade. Eles nos fazem o mal. Nós sofremos com isto. E nós temos que revidar com o quê? Com bondade. Com bondade. Romanos 12, 19 a 21 diz assim: amados, olha aquela palavrinha que nós esquecemos tanto aqui de novo. Nunca se vinguem. Nunca se vinguem. Se você já se vingou de alguém que atacou você, você está usando armas que não são bíblicas. Nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal como? Praticando o bem. Faça o bem para quem te faz mal. Quem tem feito isso aqui? Pessoas que te humilharam, que te segregaram, que discriminaram você, que te usaram e largaram você para lá. Quais são as armas do evangelho? O bem. Eu vou ler de novo, presta atenção. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Está fora de moda isso, não está? Quando você liga a televisão e ouve
certos líderes famosos falando sobre os ataques que a igreja sofre, como é que a gente ouve essas pessoas dizerem que nós temos que agir? Dessa maneira, aquele camarada lá está errado. Não é isto que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a amar os nossos inimigos, orar por quem nos perseguem, nunca pagar o mal com o mal, viver em paz com todos, vencer o mal praticando o bem. Isto é o Evangelho de Jesus Cristo. E não temos usado essas armas. Temos respondido no Facebook como ogros. Tem debates no Facebook que eu olho às vezes, eu tenho uma aflição tremenda. Vejo comentários em páginas de Facebook de crentes que eu olho e falo assim: onde está Jesus nessas palavras? Onde está? Onde está o exemplo diferente da igreja perante o mundo? Sabe por que a igreja tem nos odiado? A igreja não nos odeia porque nós amamos o bem. A igreja nos odeia porque nós amamos o bem, mas nós temos dado um exemplo horrível em grande parte. Uma grande parte da igreja tem se comportado bem, outra tem se comportado pessimamente mal. Não faça parte desta igreja que pratica o mal. Faça o bem. Quarta arma, que nós temos esquecido. O mundo nos ataca com a postura de Satanás, que é qual? O ódio. O mundo vos odeia, disse Jesus. E nós temos que revidar com o quê? Com a postura de Cristo. E qual é a postura de Cristo? Mansidão. Mansidão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês conhecem o fruto do Espírito de Gálatas 5? Sim? Como é que nós nos comportamos com aqueles que nos confrontam? Com amor? Com alegria? Com paciência? Com paz? Com amabilidade ou benignidade, outras traduções? Com bondade? Com fidelidade? Com mansidão e com domínio próprio, ou nós temos revidado na mesma moeda? Segunda Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26, é o versículo de ouro da Bíblia. Anotem esse versículo aí, esse trecho, desculpe. 2 Timóteo 2, 24 a 26. É a passagem de ouro da Bíblia sobre como nós devemos lidar com aqueles que se opõem a nós, com aqueles que nos cospem no rosto, com aqueles que zombam de nós, com aqueles que nos dão tapas e socos. Diz assim, preste atenção. Quem é servo do Senhor aqui? Diz amém. Então isso é com você, tá bem? O servo do Senhor não deve viver brigando. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com quem? Com todos. De novo, está aqui, não é Maurício Zagari quem diz, está na palavra. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Não saia entrando em qualquer discussão. Às vezes o melhor é apenas sorrir, dar as costas e deixar que o Senhor resolve. Você não tem a obrigação de entrar em cada discussão que cai no teu colo. Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Instrua, não diz brigue. Pelo contrário, está dizendo que você não deve viver brigando. Instrua, transmita as informações, fale para ele o que a Bíblia diz. Exponha. O teu papel não é convencer, o teu papel é proclamar. Quem convence é Deus.
Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Entendam uma coisa. Quem convenceu você do pecado, da justiça e do juízo quando você se converteu? Quem foi? Foi o Espírito Santo, não foi? Foi Deus, não foi, que convenceu você? Se eu quero convencer você, vamos pegar um exemplo. Como é seu nome? Camille? A Camille é mundana, desculpe, tá, Camille? Mas você agora na nossa conversa vai ser mundana. A Camille é mundana, não crê em Jesus, fica fazendo chacota comigo, fica me ofendendo. Segundo a palavra de Deus, eu chegar para dialogar com a Camille, para tentar evangelizá-la, tentar mostrar-lhe o seu erro, tentar estabelecer que o evangelho é a verdade para o entendimento dela. Eu ser uma pessoa agressiva, ofensiva, desagradável, debatedora no sentido da briga, não vai convencer a Camille. O que vai convencer é a minha instrução com a ação do Espírito Santo na vida dela. Então entenda uma coisa, você evangelizar, ou você fazer a apologética, você combater as heresias, você atacar o mundo, você querer fazer qualquer coisa com quem não é cristão, com agressividade, não tem nenhum benefício. Porque a conversão dele, a conscientização dele da verdade, vem mediante a exposição da verdade e a ação do Espírito Santo. Entendem? Você não vai convencer ninguém. Então, se o teu temperamento explosivo não convence, para que fazer isto? Seja manso, paciente, ouça os desaforos e exponha o evangelho, na esperança de que Deus deu arrependimento para Camille. Eu vou ler de novo, porque essa passagem é muito importante. Vocês devem sublinhá-la na sua Bíblia, circunda, bota amarelo, escreve, tatua no seu braço, já que a gente liberou a tatuagem aqui hoje, né? Guarde esta passagem no teu coração. O servo do Senhor, você, não deve viver brigando, mas ser amável com todos, não é só com o irmão da igreja. Apto a ensinar, não brigar, não contender, não ficar em discussões intermináveis nas redes sociais, não brigando porque é calvinista e arminiano, pentecostal e cessacionista, batiza criança, batiza adulto, pelo amor de Deus, apenas ensine com mansidão e paciência. Foge dessas contendas. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. E quinta e última arma, e dessa vai depender todas as outras. O mundo tem nos atacado com a sabedoria humana. O importante é ser feliz todo dia. O importante é eu transar com quantas pessoas eu quiser. O importante é eu beijar a maior quantidade de bocas que eu quiser. O importante é eu ver o que eu quiser e fazer o que eu quiser, porque afinal essa vida vai acabar, a vida é curta, eu tenho que aproveitar ao máximo a minha juventude. Isso é sabedoria humana, diabólica, pecaminosa. Se o mundo nos ataca com sabedoria humana, nós revidamos com sabedoria divina. Sabe onde você aprende a sabedoria divina? Como tem sido a relação sua com esse livro aqui? Você acha que ser crente, isso aqui não tem nenhum problema que eu vou falar agora. Mas tem gente que acha que ser crente é só vir para pular, correr, vou me alegrar. Isto não é ser crente.
Você pode pular o quanto você quiser, até você ficar morto de cansaço. Mas se você não mergulha nisso, você está anos-luz do conhecimento de Cristo. Como tem sido a sua relação com isso? Nós erramos nessas armas todas, nós devolvemos o mal com o mal, nós xingamos o nosso inimigo, nós fazemos fofoquinha do nosso inimigo, nós desdenhamos, nós fazemos maledicência. Por quê? Porque não conhecemos o que a Bíblia diz. Tudo o que eu falei aqui para argumentar, para embasar os meus argumentos, eu li trechos da palavra. Bispo, posso fazer uma maldade com o pessoal? Depende da maldade. Você é um bispo de verdade, está protegendo o rebanho. Mas é uma maldade boa, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos tentar manter o maior silêncio possível, tá? Vou fazer uma pergunta básica, simples. Não é uma pergunta teológica, tá bem? Pergunta, conhecimentos bíblicos básicos de escola infantil. Quantos casais de cada animal entraram na arca de Noé? Quem acha que foram 10 casais de cada animal? Fala amém. Ninguém acha. Quem acha que foram 5 casais de cada animal? Fala amém. Quem acha que foi um casal de cada animal? Fala amém. Todos nós sabemos que foi um casal de cada animal que entrou na arca de Noé, não é isso? Ok? Não, não foi. Pastor, pode abrir, por favor, Gênesis capítulo 4? Se vocês quiserem, pode abrir também. Gênesis capítulo 4. É que como a minha tradução é diferente da de vocês, eu vou pedir para o pastor ler para mim aqui no microfone. Pode ser, pastor? Lê só os primeiros... Começa aqui, eu falo quando parar, tá? Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. Isso é capítulo 4? Gênesis 4. Então eu peguei errado, desculpem, gente. É 6? Ou é... Ah, não, é 7, eu acho. É 7, perdão, gente. Olha como eu errei, tá vendo? Vai lá. Depois de Adão e de Eva, então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Que tal? Você achou a vida inteira que entrou um casal de cada animal na arca de Noé, não foi? Sim ou não? Sabe por quê? Porque você viu mais filmes sobre isso na televisão do que você leu isso na Bíblia. Quem sabe aqui... Doeu, gente? Fala ai. Bispo, me perdoa por ter machucado a igreja. O que eu quero mostrar para vocês, eu quero humilhar vocês? Não. Eu também não sabia disso, até o dia que eu peguei para ler. E quando eu li essa passagem, eu fiquei assim, ó. Porque a vida inteira eu achei que era um casal de cada animal. Porque todo desenhinho que a gente vê naqueles flanelógrafos de escola dominical infantil mostra um casal só. E todos os livrinhos estão lá errado. Eu já vi um monte de livro infantil dizendo isso errado. E no dia que eu li isso, eu falei, meu Deus, eu não sei nada de Bíblia. Quem sabe dizer o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Cuidado, se você disser que sabe, eu vou pedir para você falar no microfone os 12. Quem sabe dizer o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Diz amém. Quem? Só 2 pessoas, é isso? Percebam, eu não estou fazendo perguntas teológicas difíceis. O que eu estou querendo dizer com isso é, se você não conhece isto aqui, como você vai se defender de fato? Com as armas que isto aqui nos propõe? Com o que diz na música do louvor? Não, quando você se converteu, vê se eu estou certo. Vocês ouviram do pastor, do bispo assim, crente tem que orar e ler a Bíblia, não é isso? Você ouviu isso? Eu ouvi. Você ouviu? Crente tem que orar e ler a Bíblia. Você concorda com isso? Amém? Não.
Orar e ler a Bíblia não basta. Você tem que orar e estudar a Bíblia. Porque se você só lê, você tem muitas coisas que você não vai entender. E aí você vai chegar na universidade com um monte de gente que estudou, e eles vão confrontar você, e você vai começar a achar que os argumentos humanistas, ateístas deles, fazem mais sentido do que aquilo que você sabe. Sabe por quê? Porque você na verdade não sabe. Você sabia que você não pode devolver mal com mal? Você sabia que você tem que orar pelos seus perseguidores e amar os seus inimigos? Você tem que conhecer a palavra de Deus. Eu não admito, eu vejo às vezes líderes de jovens, tem líderes de jovem aqui, não tem? Que não conhecem a palavra. Você é líder de jovem para quê? Só para fazer festinha e luau? Na hora que o seu jovem chegar para você e falar assim: estou com uma dúvida, posso me masturbar? Como você vai provar para ele na palavra que não pode? Líder de jovem não é entretenedor de jovens, é um pequeno pastor de jovens. Eu disse que eu trataria vocês como homens e mulheres, não disse? Líderes de jovens aqui presentes, os pastores de vocês vão me odiar pelo que eu vou dizer, mas se você não é capaz de orientar na palavra os seus jovens, entregue o cargo hoje, porque você não serve para esse cargo. Líder de jovem não é para fazer luau, é para orientar os jovens na palavra. E vocês, jovens, tem que conhecer a palavra. Não basta ir ao culto domingo, não basta ouvir o debate da rádio, não basta ouvir corinhos, que você sabe Deus, de onde veio aquela teologia da pessoa que compôs aqueles corinhos. Vá na fonte, estude. Tem dúvida, não fique entrando lá em chat de Facebook, não. Está aqui o bispo, está aqui o pastor, está aqui o outro pastor. Vai na fonte, tira a dúvida com eles, eles são seus pastores. Vocês não são membros de um clubinho, vocês são membros de uma instituição que serve para glorificar a Deus. E não se pode glorificar a Deus se você não conhece a palavra. Isso é básico. No entanto, nós estamos querendo lutar a guerra com o mundo sem conhecer a base. Pô, meu irmão, você não quer transar não? Por quê? Pô, não sei não, porque o pastor falou, sabe? Não basta. Não basta. E aí você acredita que gente agressiva é bom cristão. Não é. Porque tem aquela frase diabólica que inventaram, que Deus muda o caráter, mas não muda o temperamento. O novo nascimento faz tudo novo. E gente desagradável, quando recém-nascida, nasce de novo. Sou crente, mas não sou banana. Não, você não é convertido. Está doendo falar aí? Qual é a conclusão disso? Se nós lutamos com as armas erradas, nós perderemos a batalha. Volto a dizer, no final, a igreja triunfará. Mas enquanto o final não chega, se nós não lutarmos com as armas certas, nós perderemos. Porém, se usarmos as armas certas, nós triunfaremos. Qual é o seu objetivo máximo na vida? Qual é? Passar no Enem? Entrar na faculdade? Conseguir um bom emprego, uma casa? Nada disso está errado, tá? Nada disso é problema. Isso é bom. Você tem que se dedicar, você tem que estudar, tem que trabalhar. Tem que fazer um projeto de vida decente, bom, construir uma família. Mas isso não pode ser a prioridade máxima da sua vida. 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais. Como é que é? Graças a Deus que vocês sabem disso.
Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Nossa meta e prioridade máxima na vida é a glória de Deus, é a glorificação do Senhor. E como é que nós glorificamos a Deus? Se você não lê a palavra, você acha que glorificar a Deus é só ficar aqui no culto levantando a mão e falando assim, glória a Deus, glória a Deus. Isso é glorificar a Deus? Isso é uma forma de glorificar a Deus. Como foi dito aqui, né, pelo pastor Rafael. Rafael, acertei o nome, desculpa querido, é que minha cabeça para nome é horrível. Como foi dito pelo pastor Rafael, está cheio de fake levantando a mão e glorificando a Deus. Não é, pastor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas no dia a dia a sua vida não glorifica a Deus. Qual é a forma de você glorificar a Deus? Você sabe, biblicamente? Como Deus quer, acima de qualquer outra forma, que você o glorifique. Eu vou ler para vocês. Mateus 5, de 13 a 16. Não abra não. Não abra não. Ouça, olha, presta atenção. E ele está dizendo para você. Para você. Vocês são o sal da terra. Gente que tem a impressão digital de Cristo. Vocês, jovens, rapazes, moças, adultos, vocês que têm a impressão digital de Cristo, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Sabe como você perde o seu sabor? É quando você usa as armas erradas. É quando você não age com a identidade do cristão. É quando você não age segundo o que a palavra de Deus nos orienta. É quando você revida, é quando você paga na mesma moeda. É quando você cospe de volta no rosto do outro. É quando você recebe um soco e você dá outro soco. Mas você se lembra o que Deus mandou a gente fazer quando a gente tomasse na cara? O que Ele falou? Fui eu que inventei isso? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Esse mundo de trevas que está lá fora, de violência, 90 policiais militares mortos este ano, tiroteio na linha vermelha, porcarias sendo ensinadas na televisão, políticos corruptos roubando o nosso dinheiro. E no meio dessas trevas, vocês são a luz. Nós falamos aqui, pastor Rafael falou, ou foi pastor Henrique, não lembro. Esta geração é forte. Esta é uma geração de guerreiros. E se não fosse, eu não estaria falando desse assunto para vocês. Se vocês fossem um caso perdido, não perderia o meu tempo com isso, acredite. Falo porque confio em vocês, acredito em vocês. E se eu acredito, quanto mais o Senhor. Vocês são a luz do mundo. Sabe como se chama essa geração? Sabe como se chama essa geração? Qual é seu nome? Camille. Essa é a geração Camille. Qual é o seu nome? Gisele? Oi? Angélica. Esta é a geração Angélica. Qual é o seu nome? Lucas. Esta é a geração Lucas. Sabe por quê? Porque essa geração não é um troço sem rosto. Essa geração fala de você. Quando o pastor Rafael, quando o pastor Henrique falam sobre geração que tem o que fazer, que tem potencial, é você. Não é uma nuvem sem rosto, são pessoas, indivíduos, você que foi chamado para ser sal e para ser luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Agora ouça, jovem. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. E você quer aprender como se glorifica a Deus?
Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Este mundo só glorificará o nosso Deus ao enxergar em você, nas suas boas obras, ou seja, nas suas atitudes, no seu exemplo, na pessoa que você é, na forma como você pensa, na forma como você se relaciona, na forma como você fala, na forma como você age, na forma como você se porta, na forma como você debate, na forma como você discorda. Cristo! Só assim. Se ele não enxergar Cristo na tua vida, Deus não será glorificado por este mundo. E a batalha terá sido perdida na nossa geração. Essa geração tem potencial. Use esse potencial. Como? Ame o seu inimigo. Ore por quem te persegue. Nunca devolva mal com mal. Isso é difícil. Primeiro, porque isso contraria a nossa natureza pecaminosa. Segundo, porque ninguém diz para a gente que a gente tem que fazer isso. Nós somos só ensinados que a gente é cabeça e não cauda. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a gente acha que está bom assim. E a gente vem e canta e pula. E que diferença nós estamos fazendo lá fora, para onde Jesus nos ensinou, nos enviou, desculpem. Quem é crente aqui diz amém. Se você é crente em Jesus Cristo, você é um embaixador do reino de Deus nesta terra. E o embaixador, ele cumpre por obrigação a constituição da sua pátria. O embaixador do Brasil num país no estrangeiro tem que cumprir fielmente a Constituição brasileira. Você é um embaixador do reino de Deus, sim ou não? Cumpra a Constituição do reino. Fique de pé, por favor. A sua impressão digital deve ser a de Jesus. Quem está moído aí, fala ai. Que bom. Que bom. Eu quero fazer um desafio para você. Você está disposto a mudar as suas atitudes na sua forma de se posicionar com aquele que se opõe a você? Sim ou não? Sim. Se você está, se você entende que a identidade do cristão, as ações do cristão não podem ser a do mundo. Se você entende que as armas que você tem para esta guerra são diferentes da do mundo, o mundo usa o ódio, a zombaria, o menosprezo, nós não podemos fazer isso. Nós temos que revidar com amor, com mansidão, com oração, com conhecimento da palavra. Se você entendeu isso e você quer mudar, mas presta atenção. Presta atenção. Posso pedir só um favor para os músicos? Por enquanto, só não tocar, só um segundo. Se você compreendeu isso, de fato, no seu coração, você está disposto a mudar a sua forma de ser. Eu vou pedir, não vem ainda não, que você venha aqui na frente. Ou se você está em cima, desce ali para frente da parte de cima. O que tem? Não é nada de místico nisso, nada vai acontecer de diferente. É apenas uma demonstração externa para o Senhor, de uma realidade interna. É dar um passo simbólico diante de Deus. Se você está disposto a lutar esta guerra em favor do reino de Deus, com as armas do reino, mostrando uma identidade verdadeira, baseada na palavra, agindo como um cristão tem que agir, sem arrancar pedaços da Bíblia, sem esquecer de pedaços da Bíblia. Você quer ser transformado nisso? Vem à frente. Agora vocês podem tocar, por favor. Se você quiser, vem à frente. Só se você quiser. Se você está feliz com quem você é, fique onde você está. Se você tem percebido
que as armas que você tem usado não são as armas de um cristão verdadeiro. Eu vou te convidar agora a orar para que isso mude. Mas é importantíssimo uma coisa: orar é só o primeiro passo. Você estará dizendo a Deus agora o seguinte: Deus, eu me comprometo a dia após dia lutar para fazer o que é certo, lutar para agir conforme um crente nascido de novo de fato tem que agir no trato com aqueles que se opõem a você. Feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque fomos chamados como geração eleita. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a convicção de que Tu imperas sobre este mundo de trevas, este mundo tenebroso, que está entregue a tantos e tantos ataques do diabo, e tantas pessoas têm ouvido a voz do inimigo e agido contra a Tua santa igreja nesta terra. E muitas vezes nós, porque temos a natureza humana impetuosa, vingativa, nós queremos devolver na mesma moeda. Nós queremos pagar o mal com o mal. Nós devolvemos o cuspe com o cuspe. Nós devolvemos o soco com o soco. Os zombados e zombamos de volta. Entramos em discussões ofensivas nas redes sociais. Nos assemelhamos a gladiadores na defesa do santo evangelho. Mas, ó Deus, nós entendemos que é incoerente. Queremos defender o evangelho da paz por meio da agressão. Defender-te, manso cordeiro, através da fúria do ódio e da palavra ofensiva. Não permita, ó Deus, que nós tenhamos como exemplos, como ídolos, como modelos de nossa vida, pessoas visíveis na mídia, na televisão, onde for, mas que demonstram um comportamento irascível, pessoas agressivas, ofensivas, que ofendem, que desdenham. Que nós não façamos isso, Senhor. Que nós sejamos, Deus, exemplos nesta terra, exemplos a serem imitados, de paz, de alegria, de amor, de domínio próprio, de mansidão. Ó Deus, faz de nós pessoas diferentes, que olhem para nós e ao ver a nossa falta de revide, falem o que acontece na vida desses jovens. Deus, não nos deixe, ó Senhor, agir como o mundo para combater o mundo. Que não defendamos o Evangelho esquecendo-nos do que o Evangelho diz, mas que nós sejamos defensores da paz, que empunhemos a palavra e não a espada, que sejamos propagadores do perdão, da reconciliação, da restauração, do ânimo, da paz. Este mundo está triste, um mundo perdido em ódio, em violência. Que não sejamos esses que fazem tais coisas, Senhor, mas que sejamos diferentes, sal da terra, luz do mundo, que brilhe e faça a diferença, e contamine e ilumine essas trevas. Usa cada jovem aqui presente, ó Deus, usa cada moça, que sejam embaixadores teus nesta terra, Senhor. Usa aqueles que deram um passo à frente, dispostos a mudar, a caminhar mais em direção à tua natureza, a trazer Cristo cada vez mais para as suas palavras, para as suas ações, recusando-se a fazer o mal. Cada um deles aqui, Senhor, derrama uma unção especial sobre a vida deles hoje, que lhes fortaleça, que o teu Espírito Santo diga-lhes: não, filho, não responde, cala e aguenta. Ou filho, revida, mas revida com amor, com paz, com palavras de edificação. Que sejam jovens e moças que dobrem os seus joelhos pedindo o bem daqueles que os perseguem. Que sejam cristãos de fato e não só de palavra. Que não se contentem em pular e cantar, mas que queiram chorar sangue e lágrimas para defender o Evangelho com a paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e Tu nos dás o exemplo.
Que nunca olhemos para homens, Senhor, homens que agem fora dos teus caminhos, mesmo que vestidos com a carapaça de cristãos. Que olhemos para a tua palavra e aí possamos ver aquele que nos disse para dar a outra face, para caminhar a outra milha, para deixar a capa, para ir além, para entregar o próprio sangue por amor de muitos, Senhor. Que sejamos sacrificiais no nosso amor, que estejamos dispostos a negar a nós mesmos, a nossa fúria, nossa vontade de participar de maledicências, e que vivamos a paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe muito, e não se conformem com a mente deste mundo, mas renovem a cada dia a sua mente, porque só assim vocês podem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Volte para o seu lugar e que o Senhor os acompanhe. Vivam uma vida de paz, uma vida de amor. Sejam sal da terra, sejam luz do mundo, e não se conformem com menos do que isso. Amém e amém. Nós fizemos isso no começo dessa mensagem. Maurício, por favor, mais uma vez. Sei que já fizemos isso, mas não custa nada abençoarmos mais uma vez quem tanto nos abençoou. Certamente todos foram abençoados aqui, eu tenho certeza disso. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Maurício. Pai, obrigado. Obrigado por falar conosco. Obrigado pela sensibilidade do teu filho, a tua voz e também as nossas necessidades. O Senhor nos conhece e sabe tudo que precisamos ouvir. Obrigado por cuidar de nós. Pedimos também que o Senhor continue cuidando do Maurício, sua esposa, filhos, Pai, sua mãe, todos os que o cercam, Pai. O ministério que o Senhor confiou a ele, Deus, a igreja onde ele serve, ó Pai, o seu trabalho, Deus, abençoa, Deus, continua abençoando, ó Pai. Continua fazendo do teu filho também esse sal, essa luz, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.